E essa mãe foi um relato que ela comeu seu próprio filho, tá? Isso é um relato histórico ali no primeiro século. Pode baixar. Por isso, o ai das grávidas, tá, pessoal? Pelo fato da miséria que ocorrera lá naquela guerra. Vamos para o verso 20, né, de Mateus 24. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Tem gente que coloca isso daqui como se fosse para os dias de hoje, né? Aí a grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada e etc. E tal. Pessoal, o que vocês têm a ver com o sábado? Né? Olha o verso 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Pode baixar. Aqui a gente vai ler uns comentários, tá, do livro Comentários Bíblicos do Novo Testamento, que é da editora Atos, que é muito bom, pessoal. Eu recomendo aí para quem gosta, né, de ter uma Até, análise dos versículos bíblicos com fatos históricos. Pode falar. até porque o cristão tem uma. Como eu poderia dizer a palavra para isso? Ele tem uma relação especial com o domingo, não com o sábado. Mesmo que. Mesmo onde, abre aspas, estudiosos disseram, por exemplo, Lutero disse que se fosse para escolher algum dia para se guardar, que fosse o sábado. Pois a Bíblia fala somente sobre o sábado, mas ainda assim os cristãos têm uma intimidade com o domingo, não com o sábado. E ainda assim não guardam o sábado, então endossa suas palavras. O que tem o cristão com o sábado? Pois é, você vê como era local, né? Aqui tem um comentário de 24:16 de Mateus que diz assim: as montanhas eram lugares mais fáceis na Judéia para quem quisesse esconder-se, né? Porque Jesus está falando o tempo todo para eles se esconderem. Exércitos as haviam utilizado como base para ações de guerrilha. Aí tem os textos lá de Macabeus, de 2 1 Samuel. A tradição cristã primitiva indica que os cristãos de Jerusalém fugiram para a base das montanhas ao norte. Embora a região montanhosa da Judéia se estendesse por toda parte, espera aparecer para mim, estendesse por toda parte ao redor de Jerusalém, a rota na direção do norte rumo a Pela. Passaria pelo Vale do Jordão, tanto as montanhas quanto a rota para Pela. Poderiam ter oferecido pontos de. Vou continuar a leitura. De refúgio, né? Mas a fuga para Pela mostra que a recomendação do refúgio nos montes, conforme aparece em Mateus 24:6, não foi proferida após o acontecimento. Em Mateus 24:17, o teto plano era utilizado para as preces, secagem de verduras e outras funções. A escada que levava ao teto ficava do lado de fora da casa. Podia-se, pois, descer por ela sem passar por dentro da casa. Em 24:18, né, os trabalhadores da terra costumavam cobrir-se com um manto na saída para o campo, quando iniciavam o dia, por volta das 6 horas da manhã. Horas depois, com a elevação da temperatura, despiam o manto e o penduravam à margem do terreno. 24:19. A gravidez ou a amamentação de uma criança tornava muito mais difícil uma viagem naquele tempo. E também a fome tornava a grávida. Vou esperar aparecer aqui. Tornava a gravidez e a amamentação bem mais incômodas. De fato, Joséfo relata que o cerco de Jerusalém foi tão dramático que algumas mulheres devoraram seus próprios filhos, assim como a gente mostrou aí, né, no livro de José. Pode ir abaixo. Vou ler esse comentário do 24:20. O que Jesus falou do inverno e do sábado? Olha só.
O inverno dificultava as condições de viagem, chegando mesmo a imobilizar a maioria dos exércitos. No inverno, os leitos dos riachos, e que de outro modo estariam secos, ficavam inundados e difíceis de atravessar. Alguns fugitivos de Jerusalém tentavam escapar ao cerco dos soldados romanos. No inverno, e retardando a fuga por causa dos riachos inundados, acabavam novamente cercados e chacinados. Vocês perceberam, pessoal, que isso aqui, até o momento, é uma coisa para o primeiro século e nacional? Pode ir mais abaixo. O que Jesus falou do sábado? Olha só. A lei judaica proibia que no sábado se cavalgasse qualquer tipo de montaria ou se utilizasse qualquer outro meio de transporte. Até mesmo a distância a ser percorrida pelo caminhante era regulamentada. Transporte e passagem eram, pois, difíceis de obter no sábado, sobretudo quando moradores de Jerusalém desejassem fugir secretamente, sem ser desafiados pelo patriotismo dos zelotes. O sábado podia ser violado para salvar vidas, né? Mas quem não pudesse reconhecer a urgência, um abraço. A situação não cooperaria. Se Jerusalém fosse sitiado no ano sabático, né, como está lá em Levíticos 25, 1:7, seus habitantes estariam logo sem provisões. Mas podemos estar seguros de que o sábado e não o ano sabático é o que se tem aqui em vista. E 24 e 21, aqui Jesus toma emprestada a linguagem de Daniel 12:1, referindo-se à era final de tribulação necessária antes que os mortos ressurgissem. Vou esperar aparecer, pronto. Ressuscitassem. Nunca houve, ou até agora, passava às vezes por ser uma expressão hiperbólica, né? Como a gente até viu no livro de Daniel. Embora José concorde que os sofrimentos dos anos 67 ao 70 excederam a todos os que precederam na história. Agora vamos para o verso 22. Né? O verso 22 diz o quê? E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos, dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Já li o verso 22 já. Pode baixar. Como eu disse, Jesus ele se baseava, pessoal, em Daniel. Logo então, essa aflição ela duraria os mesmos dias que foi no passado, tá? Tinha que ser 3 anos e meio. Então, se alguém, ao verso 23, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Vocês perceberam que até o momento, ó, Jerusalém já foi destruída. A abominação da desolação já aconteceu. Vocês perceberam que ele não voltou ainda, né? Ele não apareceu. Porque tem muita gente, pessoal, que fala que Jesus veio em 70 com a destruição do templo. Não é isso que o texto está dizendo. Ó, vamos para o verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Aqui é um comentário do 22, né? Presumivelmente, Jesus alude aos 1960 dias de Daniel. O período seria abreviado para garantir sobreviventes. Está vendo como eu estou falando? Pode baixar. Isso até uma coisa interessante, né? Que eu acho que é daqui que eles tiram isso aqui. Vai aparecer o falso o anticristo e os judeus vão fazer um pacto com ele, sendo que os judeus, né? Vou falar os judeus, não estão esperando um homem que desça dos céus e que seja um Deus e que faça milagres. Toda a crença judaica se baseia no Messias humano, de carne e osso, não em uma divindade ou um semideus. Apesar que naquela época tem alguns livros que tratam mais ou menos o Messias assim, viu?
o livro de Enoque, o livro de Apocalipse de Esdras, eles são bem parecidos com a ideologia do Novo Testamento. Mas o judaísmo não reconhece o livro de Enoque. Não há bases para provar que ele seja autêntico. Eu digo autêntico inspirado, coisa do tipo. Então ele não entra nessa contagem aí. Para os judeus, não. Mas é judeus helenizados, né? Que tem várias classes, né, de judeus. Né? Pode dizer que sim, o judaísmo ele é bem plural. É bem... Mas, vou deixar você continuar o estudo, que eu não quero atrapalhar, mas eu não posso deixar de dizer, messiânicos e nazarenos não são judeus, são cristãos fantasiados. Eu não posso deixar isso passar.